Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TeraCast, nosso espaço dedicado a discutir temas relacionados à tecnologia da informação, com o objetivo de trazer até você informações valiosas que vão te ajudar a implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. No episódio de hoje, nós conversamos com o Rogério Rutledge, fundador da Terabyte e especialista em gestão de TI, e com o Pedro Moraes, gestor de projetos na Terabyte, sobre 3 ferramentas da Microsoft que apresentam um potencial gigantesco para maximizar a produtividade, otimizar a gestão e aumentar a competitividade das empresas. Essas 3 ferramentas são o SharePoint, o Viva e o Copilot. Hoje nós vamos passar por cada uma dessas ferramentas, explicando exatamente o que elas são, como elas funcionam, quais são as suas funcionalidades, qual é o propósito de cada uma, e vamos explicar exatamente como que você pode integrá-las nas operações da sua empresa e, melhor ainda, como você pode usá-las de uma forma unificada, maximizando ainda mais os benefícios de cada uma. Antes de seguirmos para o episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você esteja nos assistindo no YouTube, e de seguir o nosso podcast, caso você esteja nos ouvindo no Spotify. Isso nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas que possam se interessar pelas informações que nós trazemos aqui. Beleza, pessoal? Pedro, Rogério, obrigado por estarem aqui com a gente. O Rogério já está aqui em todos os episódios. O Pedro é um convidado aqui desse episódio de hoje. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, legal. Deixa eu apresentar o Pedro. O Pedro trabalha comigo já há algum tempo, né? Vamos falar assim, Pedrão, para a gente não deixar as datas. Mas o Pedro já foi de primeiro nível, já foi de rua, já foi supervisor do primeiro nível, e hoje ele está numa função que a gente chama de gestor de projetos. Então ele cuida de projetos, né, e dessas ferramentas que a gente vai tratar hoje. Então, legal, Pedro, obrigado por participar aí. Vamos lá. Legal. Bom, como a gente vai tratar dessas 3 ferramentas, vamos passar uma por uma. Eu acho que a gente pode começar pelo SharePoint. Então, Pedro, você pode dar uma visão geral e explicar assim, o que é essa ferramenta, qual que é a finalidade do SharePoint? Bom, João, o SharePoint, ele vamos simplificar bem para a galera poder entender, ele é um repositório de arquivos, né? A principal característica dele ele é um repositório de arquivos voltado para o mundo corporativo, para business, né? A diferença dele sobre os demais repositórios de arquivos que a galera aí conhece, né? Os mais popularizinhos, é que ele tem uma gestão para gestores e para quem faz projeto muito granular, né? Facilitando o comando desses arquivos, a segurança, a auditoria. Então, até para simplificar mais ainda o entendimento, ele é um repositório de arquivos, só que na nuvem, né, e voltado para o mundo corporativo. Só para complementar aí, que a gente ouve muito do linguajar do usuário, é a pasta da rede. Eu tenho minha pasta na rede, eu tenho minha pasta na rede. Então, hoje a pasta na rede, ela não está mais na rede local, ela está na nuvem. E aí, esse é o SharePoint. E bacana que você já mencionou um pouco dessa diferença, né, dele ser voltado para o mundo corporativo, ser voltado ali para quem precisa fazer realmente uma gestão ali dos arquivos, da estrutura, né, de arquivos. Então, qual que são as principais diferenças dele para outras soluções de armazenamento em nuvem, até mesmo o próprio OneDrive, né, que é da Microsoft? E aí, quais são os benefícios que ele agrega para as empresas, né, sendo feito especificamente para as empresas? Ele tem como principal vantagem e diferença principalmente a segurança sobre os demais, a parte de auditoria, de versionamento. Ela é muito detalhada para quem for fazer a gestão. Como você citou o OneDrive, né? O OneDrive tem uma versão chamada For Business para negócios, mas ela é uma versão voltada para que você guarde seus arquivos pessoais de trabalho e não para que você utilize os arquivos de um geral da empresa, né? Os principais benefícios do SharePoint é a alta disponibilidade dos arquivos, sem perder a segurança, a auditoria, como eu disse, o trabalho a 4 mãos, né, que a gente fala, ou a mais mãos, e o que mais agrega é poder acessar ele de qualquer host conectado à internet, o celular, o tablet, o notebook.
Então, isso agrega bastante e eu acho que é a principal diferença dele sobre os demais. A interface dele é muito amigável nessa parte, muito parecida com o que o usuário já tem no Windows, por exemplo. Complementando só, João, você viu que eu gosto de dar meus pitacos, né? O que a gente ouve da Microsoft é bem assim, o OneDrive você tem que tratar com meus documentos. Então, aquilo que o usuário tem, que entende que é dele ou que só ele vai usar, usa o OneDrive. Aquilo que a empresa e mais de uma pessoa vai precisar ter acesso, que é um grande diferencial que o Pedro colocou, né? Que várias pessoas podem editar o mesmo arquivo ao mesmo tempo, né? E aí vai para o SharePoint. Então, como conceitual, eu acho que é legal o pessoal ter isso na cabeça. Pô, e esse compartilhamento, né, de arquivos em nuvem, até mesmo, né, essa edição simultânea, essas questões aí de versionamento, isso foi muito importante durante a pandemia, né? Isso aí acho que foi algo absolutamente essencial para que as empresas pudessem continuar operando e teve um forte crescimento, né, de diversas soluções de armazenamento em nuvem e até mesmo algumas empresas precisando mudar todas as suas estruturas de trabalho por conta disso. Qual que foi o impacto, né, desse advento, vamos dizer assim, no pós-pandemia, né? Então, ou seja, as empresas tendo que se adaptar a isso, tendo que adotar essas soluções de nuvem e isso continuando sendo adotado, né, no pós-pandemia. E como que o SharePoint se destacou nesse período, né? Como que ele mostrou aí realmente o seu potencial, mostrou aí os seus benefícios durante a pandemia e continuando sendo usado após o fim da pandemia? Nesse caso da pandemia, se a gente for focar só no aspecto empresarial, né, tirando todos os problemas que a pandemia causou, o impacto foi positivo porque isso forçou, né, entre aspas, uma nova cultura de trabalho que aqui no Brasil ainda não era muito forte nas médias e pequenas empresas, até nas grandes, né? Acho que só as multinacionais, como o Google, ainda tinha algo como home office. E, e teve que ser muito rápido, porque tiveram que tirar os trabalhadores para eles trabalharem de casa. E com isso, a implementação do SharePoint foi essencial para que essas empresas continuassem produzindo e não perdesse a produtividade, né, das pessoas, porque assim, a alta disponibilidade dele, a forma como ele é trabalhado, então necessariamente ajudou principalmente na questão das pessoas também não precisarem transportar os equipamentos das empresas para casa, ele se adequar. A pessoa só precisa ter realmente o link de internet da casa dele para poder fazer os acessos para trabalhar. Então, eu acho que nesse conjunto de coisas, tratando só da parte do aspecto empresarial, foi um impacto positivo. E isso cooperou para que depois, no pós-pandemia, como você citou, as empresas perceberam que não havia necessidade de voltar ao modelo anterior. Então, muitas permaneceram e continuaram atuando dessa mesma forma. Pandemia, dá para falar um capítulo inteiro, João, só sobre como foi a pandemia para Terabyte. Óbvio que foi uma loucura para todo mundo, só que para nós foi mais ainda porque as empresas ligavam aqui e falavam, ó, tô indo para casa, e agora? O que eu faço? Né? E aí coube a nós ali organizar isso, subir os arquivos que a gente fala, né? De um dia para o outro, foi uma loucura. Mas eu acho importante isso que o Pedro falou, que foi difícil, foi improvisado, né, naquele dado momento, só que isso perdurou. E aí os usuários começaram a usar e ter mais facilidade de uso e se acostumarem a usar, e perdurou, e hoje a gente vê que viabiliza o cenário de home office, boa parte com o SharePoint, né, com os servidores de arquivos da Microsoft. Sim, sim. Legal. É interessante, né, como é algo que já existia, mas existia também uma certa relutância, né, existia um pouco de resistência, mas aí quando, né, as pessoas foram forçadas a usar, isso daí realmente foi inserido e foi adotado, né, e hoje já é algo mais natural. Até é legal, você fala um pouquinho
sobre como que vocês, vamos dizer assim, se viraram, né, nessa época da pandemia, porque uma coisa eu acho que eu sou um cliente da Terabyte, então eu falo para vocês, olha, estamos todo mundo em home office aqui, eu tinha lá o meu servidor local, tinha minhas estações de trabalho, me ajuda. Tá, beleza, tá o pessoal todo mundo em home office e a Terabyte vai lá, ela tem as formas de possibilitar que o pessoal tenha a continuidade da operação, trabalhando de forma remota. Mas e vocês mesmos, né? Como que vocês gerenciaram aí os técnicos, os times de vocês, às vezes tendo que fazer alguma visita para configurar alguma coisa, ou então para implementar alguma coisa? Como que foi isso? Eu imagino que deve ter sido bem desafiador, né? Foi bem difícil, né? Como você já pode imaginar, toda a questão de higiene. Na época, a gente teve que comprar algumas coisas para o técnico poder usar, né? Para poder entrar na casa do cliente ou no escritório dos clientes. Muitas vezes a gente tinha o escritório central que estava funcionando e as pessoas usando, né? Se alimentando daquela estrutura. Quando acontecia algum problema no escritório central, todo mundo que estava ao redor parava, né? Então, a gente tinha que mandar um técnico até o lugar, às vezes por um problema de energia, uma coisa simples. Mas alguém tinha que ir lá apertar o botão. E esse alguém que ia lá apertar o botão tinha toda uma logística por trás, toda a questão de higiene, de coisa. Então, foi ah, muito, muito difícil, foi muito trabalhoso. Mas o que eu gosto de perceber nisso é que a gente conseguiu colocar os clientes para funcionar, né? Você pode imaginar, né? O Pedro estava aqui, ele se lembra da quantidade de chamados que nós tínhamos, porque o sujeito ia para casa, alguns que tinham notebook era mais fácil, mas a gente teve cliente que falou para o usuário, falou, pega a sua CPU, o seu monitor, enfia num táxi, vai para sua casa e liga. Só que aí o cara ligava lá, e aí, o que eu faço agora, né? E aí ligava para cá, falou, Terabyte, ô Pedro, me ajuda aí, eu liguei meu PC aqui, e agora, o que eu faço, né? Como é que eu acesso o arquivo? Como é que eu acesso a minha aplicação? Então foi muito, muito trabalhoso. As 3, 4 primeiras semanas ali do lockdown que teve, a gente trabalhou 5 vezes mais do que a maioria das pessoas, porque a gente estava envolvido em colocar o sujeito para trabalhar, né? Mas foi assim, olhando para o lado empresarial, foi positivo, né? Eu acho que é legal, como o Pedro falou algumas vezes, a gente, obviamente, se lamenta de tudo que passou, mas tem que olhar o lado positivo empresarial de viabilizar e deixar o legado dessas ferramentas para o pessoal poder hoje desfrutar de um home office mais tranquilo e dentro de uma realidade. Exatamente, exatamente. E para fazer essa migração, né, para a nuvem e para implementar o SharePoint, quais que são os principais desafios, né, que vocês veem que as empresas enfrentam e como que a Terabyte ajuda elas a enfrentar esses desafios e realizar essa migração de uma forma efetiva? Então, João, sobre o processo de imigração, para nós aqui, a gente já realiza isso há muitos anos, já virou um processo tranquilo. A gente já se deparou com vários cenários, aprendemos com os erros, nos certificamos, estudamos, mas do outro lado, na empresa, normalmente quem toma a tomada de decisão de mudar, né, o sistema de arquivos é a diretoria. E não é e mundo empresarial, não tem democracia. Ó, ele tomou a decisão, tomou. Então, o desafio é a resistência de quem está abaixo, que são os usuários. Principalmente, né, os caras que são o pessoal mais antigo, que está ali desde o Windows XP, trabalhando daquela forma, mapeamento diretamente na máquina. Então, a resistência já começa antes mesmo de começar a migração. Então, essa mudança de cultura é o desafio maior. Então, tem que ter muita conversa, né, engajamento. Tem que ter uma ajuda também da diretoria, que tem que falar, olha, a partir desse momento vai ser assim. Mas o legal é que o SharePoint, ele tem 2 tipos de interface para que isso não seja muito traumático. Então, ele tem uma interface no qual ela forma um índice, né? E ela imita muito bem o mapeamento comum do Windows, lá os meus documentos. Então, o usuário praticamente não percebe que ele está trabalhando na nuvem. E tem a interface web, que aí realmente para o usuário comum,
ela é um pouco mais impactante, porque é até uma questão de cor mesmo, o usuário já estranha, né? Não tem mais a pastinha amarela, agora ela é azul e é pelo navegador, mas esse é o principal desafio, são as pessoas. O que eu gosto de falar, João, desculpa te interromper, mas é que assim, cada migração a gente aprende um pouco, né? Então, obviamente, a gente já faz isso há mais de 3 anos e a gente vai aprendendo. E conforme a gente aprende, a gente vai colocando isso em prática nas outras migrações, né? O Pedro é um cara que está muito envolvido com isso. E um dos segredos que a gente descobriu ali para diminuir a resistência, já que a decisão está tomada, ó, vamos migrar, é fazer um treinamento antes da migração. Então, isso é um segredo nosso. A gente antes faz um treinamento com cada um dos usuários, ou individual, ou coletivo, ou por departamentos, e a gente fala para o usuário, ó, usuário, a partir de segunda-feira, o seu cenário vai ser assim, assim, assado. E a gente mostra isso. Isso traz um conforto para o usuário. Então, quando chega na mudança, no dia D, né, que inclusive isso tem que ser pontual. A gente não faz uma coisa, vai migrando pastinha por pastinha. Não, ó, na sexta-feira você está trabalhando de um jeito ali, com a sua pasta mapeada do servidor, na segunda-feira você vai passar a trabalhar de outro jeito. Por isso até dessa resistência, né? E esse treinamento prévio, no qual a gente mostra para o usuário, abre e fala, ó, é assim que você vai ver, é assim que vão estar suas pastas, é assim que você vai acessar os seus arquivos, a gente conseguiu diminuir muito o problema depois da migração. Então, na segunda-feira, o cara já está preparado. Uma coisa que eu gosto de falar, né, Pedrão, é assim, não deixa para segunda-feira aquilo que é urgente, né? Então, eu preparo também esse cenário para o usuário. Falo, usuário, você, se tiver um e-mail importante para mandar, um arquivo para fazer, faz na sexta, né? Então, deixa isso feito. Por quê? Sabe-se que na segunda-feira, pós-migração, vai ser um dia mais conturbado, né? Então é importante deixar isso claro também. Vai ser um dia de novidade, né? Apesar de todas essas medidas, é um dia de novidade. Então a gente coloca isso para o usuário. Fala, usuário, se prepara, eu estou te dando toda a informação, todo o suporte, todo o apoio, mas é um dia de mudança. Sim, sim. Legal, muito, muito bacana que vocês já entraram nesse ponto, né? Exatamente das resistências, né? De trabalhar as mudanças ali, da cultura do pessoal com esse uso dessa nova forma de armazenamento. Então, assim, além desse preparo, desse treinamento prévio, dessa apresentação ali de, olha, o seu cenário vai mudar, vai ser assim agora. Existem outras práticas que a Terabyte implementa para auxiliar as empresas no processo de mudança, auxiliar ali todas as pessoas, todas as equipes, às vezes pessoas de diferentes áreas que podem usar ali, né, ferramentas diferentes e usar estações de trabalho diferentes. O que mais a Terabyte faz para auxiliar nesse processo e superar essas resistências? Como o SharePoint ele é integrado ao 365, a gente demonstra também para os usuários e a empresa na pré-migração a facilidade de um login único também para acesso. Favorece bastante para o nosso lado, porque a pessoa, quando vê que ela só vai é, entrar com o e-mail dela, ela vai ter acesso a todas as ferramentas do 365 mais o SharePoint, isso já é um ponto a favor. E aos que trabalham no setor comercial, marketing, quando eles percebem que eles podem também estar acessando do tablet ou do celular, isso também é um ponto muito positivo. O pessoal curte, gosta bastante de também, dependendo da forma que você configurar o seu celular, você pode tirar uma foto e automaticamente também já subir ela para o servidor de arquivos, e aí o seu colega que está no escritório esperando isso já receber e já começar a trabalhar. Então a gente vai, né, informando quais são todas as vantagens dessa mudança, que ela está trazendo coisas boas e não um aspecto ruim. Eu acho que esse é um ponto, viu, João? Esse ponto que o Pedro colocou é assim, e que a gente quebra a resistência do usuário. A gente mostra para ele o que é bom. Fala, ó, você vai poder fazer isso, você vai poder fazer isso. Aí o cara falou, pô, que legal, né? Que ferramenta interessante, quebra um pouco o gelo. Fala, deixa eu ajudar, né? Deixa eu ver o que esse pessoal tá falando aí. E aí segue mais suave a migração. Legal, legal. Não é tanto só, né, mudança porque a diretoria decidiu, vai mudar e pronto, né, acostume-se.
né? Tem toda uma questão de mostrar os pontos positivos, que com certeza são vários, né? E com relação a, por exemplo, o pessoal às vezes tem uma certa dificuldade, né, para se desprender ali das máquinas locais, né? O pessoal tá naquela rotina que você faz as coisas daquele jeito, você nem pensa para fazer, né? Você chega ali, você liga a sua máquina, você acessa os seus arquivos que podem estar ali no armazenamento local, às vezes você organiza do seu próprio jeito, né? Como que a Terabyte ajuda as empresas, os colaboradores com essa mudança assim? E olha, algumas coisas vão estar estruturadas de uma forma um pouco diferente, vai ter que adotar uma mentalidade um pouco diferente. Eu acho que vai bastante na linha, né, do que vocês já mencionaram, mas tem alguma coisa ali que vocês ajudam especificamente com esse, vamos dizer assim, apego, né, à sua máquina local, à sua própria organização de arquivos ali? Sim, claro. Tem a palavra mágica que é você vai poder trabalhar de casa. Desprender o usuário, né? Aí o pessoal já, já desprendeu. Você trabalha no notebook lá da sua casa, do aeroporto, né? Dependendo da função da pessoa, ela pode simplesmente viajar na quarta-feira à noite, quinta de manhã, logar e fazer o trabalho dela lá da praia. E pronto. É verdade, pouco importa onde tá, né? Tendo acesso à internet, conhece o usuário e senha, tá trabalhando. Rapidinho, desprende da máquina. Legal, legal. E no que diz respeito aí à segurança, né, a segurança, dos dados, ao cumprimento aí com relação à LGPD, a todas as regulamentações aí de privacidade, de segurança de dados, quais recursos que o SharePoint oferece que ajudam as empresas a garantir essa segurança com tudo que está armazenado ali na nuvem? Sim, é uma boa pergunta, né? A Microsoft, obviamente, ela tem uma estrutura de data center gigantesca, né? É além da estrutura física de segurança, a estrutura lógica é toda criptografada em vários níveis. No SharePoint em si, ele tem dos recursos de versionamento e a permissão de acesso, podendo vários usuários terem níveis de acesso diferentes ao mesmo documento. Como é integrado todo ao 365, é, tem vários portais de conformidade e segurança dentro do 365, que é possível você fazer etiquetas de documentos que têm dados sensíveis. Então, o SharePoint, junto com toda a estrutura do 365, consegue identificar isso e, além de alertar que aquele documento tem um dado sensível, né, ou um dado restrito, ele até pode, dependendo da configuração, coibir que você compartilhe esse dado, né? Então, por exemplo, você vai compartilhar uma nota fiscal que tem um CPF, alguma coisa, e aí ele vai ou dar um alerta, dependendo da forma que estiver configurado, vai te dar um alerta, ou ele não vai deixar mesmo sair. E aí isso tem totalmente a ver com a LGPD, né? Não compartilhamento de dados aí, sem autorização devida. Inclusive, João, a gente estava, como sempre, né? A gente testa os nossos filters aí. E a gente começou a fazer teste com esse tipo de filtro, né? De impedir. O Pedro conseguiu travar uns 2 dias a parte de e-mail aqui da Tera, porque a gente vai aumentando o filtro, diminuindo o filtro e tal. Mas isso é só uma brincadeira à parte, mas é verdade. A gente vai o tempo inteiro ali testando, né? Para entender qual é o impacto que isso vai causar no cliente. E eu digo para você, hoje, guardar os arquivos no SharePoint é mais seguro do que guardar no servidor local, né? Esses filtros que a gente falou, e até brinquei aqui, na verdade, a gente consegue habilitar para que se um colaborador seu que está distante, ele tentar, por querer ou sem querer, mandar uma planilha com todos os dados dos clientes, o SharePoint consegue impedir isso, né? Barrar essa ação do usuário. Se a gente tivesse um servidor físico, a gente não conseguiria. Então, isso é um exemplo ah, bastante concreto. Por que eu guardar num arquivo, num servidor na nuvem, né? Que o pessoal ainda tem um pouco a resistência, é mais seguro do que guardar num servidor local. E o legal disso, João, é que, assim, os mais entendidos na parte de tecnologia podem estar pensando que a gente está tratando do permissionamento em si do arquivo, mas o SharePoint está, nesse caso que o Rogério falou, está tratando especificamente do dado dentro do arquivo.
Ele sabe, ele sabe o conteúdo dentro. É por isso que ele está travando o envio para fora. Não que quem o negar lá de acesso, né? Que o servidor físico faça isso. Então, essa é a principal diferença. Bacana, bacana. Então ele consegue entender o conteúdo do arquivo de acordo com filtros baseados no conteúdo, ele consegue dar a permissão de acesso, de compartilhamento ou não. Isso aí. Exatamente. Bacana, bacana, muito bom. Só um ponto que vocês mencionaram algumas vezes, só para caso alguém que esteja nos acompanhando não entenda exatamente o que é, do que se trata quando a gente fala de versionamento, né? E por que ter esse feature, né? Ter essa função aí de ter o versionamento dos arquivos, por que ela é importante? É muito legal isso, né? A gente até fala que o SharePoint ele é meio dedo duro, mas isso para uma empresa é essencial. Por exemplo, o Rogério ele fez uma planilha e aí ele fechou a planilha, enfim, ele está com ela aberta e falou, Pedro, confere para mim e faz esse ajuste. Então, na hora que eu abri a planilha, o SharePoint, por segurança, salva a versão anterior do Rogério. Porque eu posso alterar ela de má fé, ou eu posso esbarrar, tirar uma forma, ela não conseguir mais voltar, ou a gente mudar de ideia e assim é muito rápido, você volta lá e pega a versão anterior. E além disso, na tela à frente ele coloca o nome da última pessoa que alterou, então isso gera uma auditoria também, né? Evita até, simplifica, evita um desgaste, uma discussão, pô, quem foi que colocou o dado, quem foi que apagou? Não, tá aqui, tá o seu nome, foi o seu nominho ali que alterou. Então, esse é o versionamento. E é bem fácil de acessar essa informação, né, Pedrão? É uma coisa que, assim, não precisa de um técnico da Terabyte para entrar na sua área de armazenamento e falar isso. O próprio usuário acostuma a ver esse tipo de informação, né? Esse dedo duro que o Pedro falou é verdade, tá lá, tá registrado, ó, foi o Pedro tal hora que entrou na planilha, né? Uma coisa importante, João, esse versionamento, ele guarda por padrão 500 vezes, é isso, né, Pedrão? 500 vezes 500. aquele mesmo arquivo, conforme você vai entrando e alterando, eu mesmo entro numa planilha, faço uma alteração, saio, aí o Pedro vai, faz uma alteração, sai, ele guarda 500 vezes, isso por padrão, pra você ter uma ideia. Então é absurdo, assim, é muito grande o número de versões daquele determinado arquivo que você consegue voltar atrás, né, caso precise, né, e ter ali a informação restaurada. É bem, bem legal. Muito bom, muito bom. E como que o SharePoint pode ajudar, né, assim, suportando aí o crescimento, a expansão das operações das empresas, né, permitindo que elas adaptem ele aí às necessidades específicas, tendo uma flexibilização, de pacotes, de espaço de armazenamento, como que ele pode ser uma ferramenta que realmente auxilie as empresas conforme elas crescem, conforme elas expandem as suas operações? O SharePoint, toda vez que uma empresa nos consulta para implementar o SharePoint ou para migrar o servidor físico para ele, a gente sempre explica que ele é um servidor de arquivos quentes, né? Que é uma linguagem que a gente usa para falar que são os arquivos que são tratados e trabalhados no dia a dia. Porque isso facilita para a gente fazer uma projeção de uso e tamanho, né, de volumetria do que vai ser usado e projetar durante quanto tempo essa empresa vai lotar, ele vem por padrão com 1 tera, né, 1 tera e pouco, esse armazenamento. E aí a gente já faz uma previsão de quando a empresa vai precisar ou aumentar, expandir esse tamanho, ou ela própria fazer uma limpeza dos arquivos mais antigos. O bom é que o SharePoint é nuvem. Em nuvem, ao contrário do servidor físico, com um clique eu consigo aumentar o tamanho sem a empresa parar, nem perceber. Se fosse servidor físico, sabe, ir atrás do HD que é compatível, desligar o servidor, abrir, plugar o HD, né, e adicionar ele, seria todo um trabalho, praticamente perder um dia de trabalho aí das pessoas, meio período. Então, é assim que a gente trata, na base da conversa, explicando que fiquem definitivamente os arquivos que são tratados no dia a dia, para facilitar a gestão dessa volumetria. Esse é um ponto bem legal, viu, o Pedro, que eu acho que a gente tem que destacar, João. É assim, é uma expertise nossa da Tera, explicar para o cliente e mostrar para ele que o SharePoint é um lugar caro, tá? Eu não estou demagogando aqui, não estou fazendo demagogia. É um espaço caro.
Então, ali nesse espaço mais caro da Microsoft, você tem que ter os seus arquivos de uso. E quando a gente se depara com um cliente que tem mais do que 1 tera, que é o caso, tem muitos clientes que têm muito mais do que 1 tera, o que a gente vai fazer? Aí o Pedro consegue, explicando para o cliente, fazer uma divisão daqueles que são arquivos de dia a dia, de trabalho, de coisas que estão sendo alteradas, de arquivos que servem como histórico, né? Então, vez ou outra eu vou acessar aquele arquivo, vez ou outra eu vou precisar de ter aquele acesso. E como que a gente faz? A gente faz a contratação de um outro espaço em nuvem, que é bem mais barato que o SharePoint, e guarda esses arquivos nesse espaço. Então, o sujeito, a empresa ali, passa a ter 2 espaços de armazenamento, os 2 estão disponíveis, porém um é quente, é aquilo que está usando, e o outro é o frio, né, que a gente fala. Então, esse frio, precisou, tá lá. A gente faz, por recomendação, nem todo mundo tem acesso ao frio. Só algumas pessoas que quando precisar, essa pessoa é acionada. Puxa, eu preciso... A gente tem bastante escritório de arquitetura aqui na Terra. Isso é muito comum na arquitetura. São arquivos grandes, são projetos pesados, fotografias e tal. Então, o que a gente faz? Deixa lá no frio os projetos que já foram encerrados. Só que, vez ou outra, um arquiteto vira para o outro: puxa, isso aqui é igual aquele projeto que a gente já fez para o fulano de tal, ou projeto X. Legal, verdade, deixa eu rever o projeto. E aí, essa pessoa sozinha, sem precisar acionar a Tera, vai até o armazenamento frio, pega aquela determinada pasta do projeto, do cliente, e coloca no SharePoint. Ela faz a transferência para o quente, né? Ou transfere a pasta inteira, ou transfere só um arquivo, mas tem ali a informação disponível, né? Então, eu acho que isso é um ponto bem legal para a gente colocar, que é um diferencial nosso. É saber explicar isso para o cliente, né? Explicar qual é a diferença entre armazenar no SharePoint e armazenar num storage da Microsoft, como fazer e como deixar isso disponível para que a empresa tenha um menor custo operacional, né? Não jogar tudo no SharePoint seria a alternativa mais fácil, talvez. Joga tudo no SharePoint, aumenta o tamanho do SharePoint e pronto. Não, a gente sabe discernir isso e trabalhar junto com a empresa para mostrar: olha, aqui é caro, aqui é mais barato, vamos fazer assim? E aí ajuda a empresa nessa tomada de decisão. Bom, e já entrando um pouco nessa flexibilidade, né, nessa adaptabilidade do SharePoint, como que ele se integra às outras ferramentas que as empresas possam utilizar, tanto ferramentas do 365 já, quanto ferramentas externas, né? Como que a gente pode integrar ele para ele trabalhar, né, e estar acessível e ter uma integração com outras ferramentas que as empresas utilizam? O SharePoint, João, a integração que ele tem com as outras ferramentas é bem natural, porque ele já se utiliza de informações de acesso e grupos de acesso que já estão no 365. Então, por exemplo, se eu estou utilizando o Teams e eu preciso enviar um documento para o Rogério, eu não preciso baixar a aba do Teams e ir até o SharePoint, baixar o documento e depois fazer o upload para o Rogério. Não, o Teams já tem um botão que ele vai lá, busca dentro dos sites que eu tenho acesso no SharePoint, eu vou lá, pego o documento e já compartilho direto com o Rogério. E assim, o documento já abre na própria a tela do Teams, já pode ser editado, ele já vai salvando para fechar, e você não precisou sair do seu chat, né? Ele integra com o Planner, que também já fica um botão, e aí ele capta toda a agenda de projetos. Então ele tem uma integração muito fluida com todas as ferramentas. E até as ferramentas externas também, que não são da Microsoft ou do 365, ele tem lá a função de conexão com APIs, né, que é da linguagem do pessoal de programação. Então ele é muito fluido, principalmente para projetos de automação, né? Quando ele precisa liberar acesso a um documento ou fazer envios, ele é bem amigável para esse tipo de integração com ferramenta externa e conversa também com as mais famosinhas que tem por aí. Uma coisa legal que o Pedro não falou, e ele faz muito bem, é a customização do SharePoint, né?
O SharePoint, ele é mais do que só um repositório de arquivos, né? A gente pode criar sites, esses sites assim chamados podem ser sites de colaboração, site de equipe. Quando você cria um site, você consegue, quase como uma página de web ali, João, na primeira página, colocar notícias, colocar links para outras coisas, e tornar aquela página, né, uma coisa útil também, né, com informações úteis. E isso a gente sabe fazer, o Pedro faz isso muito bem. Para um escritório desses nossos clientes de arquitetura, cada novo projeto que esse escritório faz, a gente abre um site, esse site tem a cara do projeto, tem o calendário do projeto e assim vai. Então, ele customiza, ele deixa a cara do SharePoint como sendo daquele escritório e daquele determinado projeto. É bem legal, é bem interessante. Poxa, que bacana. Bom, e vocês poderiam citar aí alguns exemplos reais, né, de implementação do SharePoint para os clientes da Terabyte? Contar um pouco sobre como que foi o processo, quais foram as etapas de implementação e qual que foi o resultado final da experiência das empresas? A gente tem bastante case aí de sucesso, mas eu acho que um legal da gente citar é uma empresa que é um contrato nosso há muitos anos, é uma empresa de importação e exportação, que cresceu bastante junto com a Terabyte. E conforme eles foram crescendo, eles saíram de uma salinha para ter várias filiais aí no país. O volume de arquivos dele também foi crescendo junto. E aí houve, junto também voltando ao assunto da pandemia, a necessidade de fazer um projeto de nuvem para eles. E o legal é que no começo teve o problema da resistência dos usuários nos primeiros meses, né, até eles se acostumarem. Mas o mais legal é que hoje eles estão muito ambientados, praticamente não se gera ticket referente a esse assunto, e isso foi implementado em todas as unidades que eles têm, e isso levou com que também a Terabyte pudesse, como eles gostaram, viram, né, as facilidades da nuvem, a gente praticamente ou totalmente acabou com a parte física de estrutura deles de servidores. Hoje eles estão full, né, totalmente na nuvem. Então, isso foi bem legal, esse case nosso aí. É verdade, esse é um case que foi crescendo e hoje eles não têm mais servidor físico, né? Não usam mais o servidor físico. Tem aquele escritório de advocacia também, né, Pedrão, grande, que a gente fez uma migração já há muitos anos, que você imagina o volume, né, de um escritório de advocacia, eles só trabalham com dados, né, com arquivos de PDF gigantescos e tal. E esse é um case que a gente aprendeu, foi um dos primeiros grandes que a gente fez. Então aí, depois que a gente migrou, a gente percebeu ali, porque um ponto importante, João, que eu vou colocar aqui, não é porque eu migrei que eu preciso parar de olhar, né? Então a Terabyte também faz uma administração do seu arquivo em nuvem, né? Do seu servidor em nuvem. Então a gente, durante esse processo de administração, a gente percebeu que as pastas estavam inchando, né? E tinha um volume muito grande. Então, por que está inchando? Se eu tinha lá 1 tera, hoje eu tenho 1,5 tera, não cresceu tanto. E aí o Pedro descobriu que eram os versionamentos. Então, aquela história de ter as 500 versões do arquivo era muita coisa para esse cliente, né? Tava inchando demais o armazenamento. O que a gente pode fazer? Vamos deixar no mínimo, hein? O mínimo que a Microsoft deixa são 100 versões. É isso, né, Pedrão? Tá certo. O mínimo é 100 versões. Aí a gente falou, então, beleza, se a gente pegar esses arquivos, milhões de arquivos que tem aqui, e a gente diminuir o número de versões para trás que ele tem, isso, óbvio, dentro de um acordo explicado com o cliente, a gente conseguiu diminuir o armazenamento, né? Então, a gente faz também essa manutenção, migra, ajuda na migração, coloca todos os arquivos na nuvem e depois fica cuidando da nuvem, cuidando da quantidade de arquivos, cuidando da volumetria desses arquivos. E esse é um caso que, com bastante sucesso, a gente tem, se não me engano, tem mais de 4 anos que esse servidor, esses arquivos já foram migrados, funciona muito bem. O escritório inteiro tem em São Paulo, Rio, Brasília,
se apoia na estrutura do SharePoint. Então, a arquitetura tem pelo menos mais 2 aí grandes e outros que a gente já fez. A gente tem bastante casos de sucesso, né, de levar os arquivos para a nuvem pensando no SharePoint da Microsoft. Legal, legal, muito bom, realmente, né? Casos da Terabyte aí que atestam aí realmente a eficiência, né? E o quanto agrega de benefícios aí o armazenamento em nuvem e o uso do SharePoint não faltam, né? Realmente são muitos. Bom, agora vamos falar da outra ferramenta, que é o Viva, né? Aí também retorno a você, Pedro. Você pode dar uma visão geral e explicar o que é essa ferramenta, qual que é a finalidade dela e como que ela funciona? Antes, eu vou só pedir a palavra para explicar como é que o Viva surgiu, né, no nosso dia a dia. A gente, obviamente, tá sempre antenado com o que está acontecendo no Microsoft, todos os webinars, Summit, tudo que tem, a gente procura entender, mas no caso do Viva, foi a provocação de um cliente. Um cliente chegou para nós e falou assim: olha, eu queria implementar o Viva aqui na minha empresa, e eu queria a ajuda de vocês. E eu falei: olha, eu sei o que é o Viva, mas a gente nunca implementou em lugar nenhum. Falei: cliente, você topa trabalhar junto? E aí lancei esse desafio para o Pedro. Falei: Pedro, vem aqui, ó. Tá vendo esse cliente? Esse cliente quer implementar o Viva. Busca informação, faz um curso, ele fez o curso, fizemos a assinatura para a Terabyte do Viva. Falei, como sempre, né? Primeiro a gente testa no nosso ambiente, a gente começa a criar, e aí ele gastou um tempo de estudo junto com o cliente sabendo disso, e dali surgiu mais um foco de trabalho para nós, né? Que é a consultoria de implementação e administração do Viva. Eu queria só pontuar isso antes dele começar a falar, que foi o que trouxe essa motivação foi o cliente, foi um negócio do dia a dia. Conta aí, Pedrão, como é que funciona, o que você sabe do Viva? O Viva, ele é focado em bem-estar e produtividade. Então, ele alia esses 2 fatores, né? Ele envia diariamente para o usuário métricas, né, de tempo gasto em trabalho, reunião, navegador e deslocamento. Então, ele tenta te coordenar, ajudar para que você tenha um tempo produtivo legal, sem que você também tenha um tempo de estresse proporcional, que você tenha um dia a dia, no geral, bom, para que você trabalhe feliz. Bacana, bacana. E essa questão de bem-estar no trabalho é uma coisa cada vez mais relevante, né? E aí, como que exatamente o Viva auxilia as empresas na prevenção do burnout, por exemplo, na promoção do bem-estar dos colaboradores e, como você disse, né, na criação desse dia a dia aí de trabalho que seja positivo, que seja saudável e promova, consequentemente, melhorias, né, de uma forma geral para a vida dos colaboradores. O Viva ele tem alguns módulos, né? Ele tem um módulo que chama Viva Insights, que é voltado para o usuário. O usuário ele vai fazer uma configuração rápida ali. E aí o que acontece? De acordo com essa configuração, o Viva diariamente começa a enviar um gráficozinho muito fácil de ver, muito bonito, sobre como foi o dia dele e fazer um reporte. E no final do dia também dá uma perguntada lá. Como é que foi seu dia? Então tem lá as carinhas, você colocar triste, feliz, foi bom, foi. E aí ele junta tudo isso para te dar sugestões para que você seja mais produtivo ou não, ou o inverso, para ele falar, ó, tá demais, reserva um horário para meditação, proteja o seu horário de almoço, o seu horário de deslocamento. Então é bem legal essa parte. Eu acho que esse é um ponto super importante, né? Que o Viva, ele tá lá para cuidar da saúde da pessoa. Então, esses insights que o Pedro citou também servem para quando o sujeito tá over. Então, tem uma reunião atrás da outra, ele não consegue se preparar. Aí ele falou, ó, calma, diminui 15 minutos de cada reunião. Isso é uma coisa real. 15 minutos de cada reunião, que é para você poder parar, pensar, rever suas anotações e entrar na próxima reunião mais tranquilo.
Então, o Insights é para te ajudar, né? Além dele dar esses alertas todos para o gestor, né? Visando a saúde mental do colaborador, ele fica ali te ajudando, né? É um, é um copiloto ali, né? Depois a gente vai falar de copilot, mas usando aí, é como se fosse um copiloto do seu dia a dia. Bacana. E de que forma que o Viva pode ser usado pelos líderes para eles conseguirem se conectar melhor com suas equipes, melhorar a comunicação interna, fortalecer a cultura organizacional? Como que ele pode apoiar a liderança para se tornar uma liderança melhor, né, mais positiva e conseguir ter um engajamento melhor dos colaboradores, um relacionamento melhor com os membros das equipes e fortalecer a cultura da empresa? Claro, o Viva ele tem vários modos. Ele tem um módulo que chama Viva Pulse, que para brasileiro é Viva Pulso, porque a gestão, né, a diretoria normalmente é um pouco mais afastada do pessoal de nível 1, 2. Então, esse módulo serve justamente para isso, para medir o clima organizacional antes que, por causa de um assunto muito pequeno, se estoure e gere uma rotatividade grande de funcionários. Então, esse módulo do Viva Pulse, ele tem várias pesquisas já pré-formatadas, mas que podem ser editadas com foco em todas as áreas, inclusive em bem-estar. E aí as pessoas respondem, tudo de forma anônima, e aí são enviados gráficos para os gestores e líderes discutirem o que é ali relevante para melhorar a rotina do pessoal. Então isso previne um desgaste que hoje é pequeno, acaba virando desgaste grande. Era um assunto que não estava chegando na diretoria e que era fácil de resolver. Uma reunião que toda vez atrapalha o pessoal marcada numa quinta, o pessoal gostaria que fosse marcado um pouco mais cedo, por exemplo, numa sexta, então já resolve, ficar todo mundo feliz, né? Dando um exemplo. Uma agenda de técnico que sai da Zona Leste para a Zona Oeste, ele gostaria que isso fosse num outro horário, fosse para um cliente que ele sabe que é mais perto. Isso vai evitando esses desgastes, e essas pesquisas do Viva Pulse acabam ajudando o gestor a captar esse tipo de animosidade. 2 pontos, João, desculpa aí, mas um ponto que é assim, algo que me impactou, né? Eu trabalho há 27 anos com tecnologia, faço gestão de equipes e tal, e uma das coisas que o Viva me impulsionou mais é elogiar as pessoas, né? Como a gente tem um feedback muito próximo, eu acabo não parando para falar: "Ô, legal, Pedro, parabéns, esse projeto deu super certo e tal, não sei o quê". E o Viva, ele provoca isso. Fala, uma vez por semana ele fala: "Você já elogiou, né, algum colega seu de trabalho?". Aí é o tempinho que você fala: "Opa, espera aí, acho que não, deixa eu voltar atrás, deixa eu ver ali, quais foram os ganhos que a gente teve, né, essa semana", para elogiar mais as pessoas. Então é um testemunho meu, algo que me deu esse insight, né, de começar a elogiar mais, pontualmente as pessoas por ações e coisas que a gente tem feito. Até no começo o pessoal estranhou um pouco, né, Pedrão? Acho que o pessoal tomou um susto, mas hoje já virou hábito, né? Então eu acho que isso é um lance legal. Uma outra coisa que eu acho legal, você estava falando, a gente estava comentando sobre integração, né? Isso que o Pedro fez, ele fez aqui na Terra, está funcionando, está dentro do Teams. Então, o nosso Viva, ele está integrado ao Teams. A gente não precisa sair para fazer alguma coisa, né? Esse insight, esse impulsionamento do elogio, por exemplo, é uma coisa que eu recebo ali naturalmente. Não percebi, o negócio tá vindo na minha cara ali, né? Então, essa integração do Viva com o Teams é bem interessante. Poxa, que legal, que legal. E quais são os insights que o Viva é capaz de gerar e de que forma que ele apresenta essas informações tanto para os líderes quanto para os colaboradores? O que ele coleta, né, de informação e como que ele apresenta isso? O insight ele é reservado para o usuário. Ele coleta o seu tempo ocioso, seu tempo de reunião. Ele tem um negócio legal que é a hora do foco.
Então, você consegue acionar e aí você não recebe aqueles pop-ups, não pisca a janela, você fica ali focado, né, no que você está fazendo, e aí ele junta tudo isso, forma um gráfico em pizza, com setas ali, da forma que você achar mais apresentável e te envia de tempo em tempo para você fazer a sua própria gestão de tempo, de trabalho, de produtividade. Legal. E como que, bom, acho que a gente até já falou um pouquinho disso, né? Mas como que as lideranças podem usar esses insights para orientar as tomadas de decisões? Sejam decisões relacionadas a RH ou a gestão, ou até mesmo outros tipos. Como que o Viva pode apoiar a tomada de decisões nas empresas? Olha, eu acho que a principal função, aí a gente está falando dos insights do Viva Post, ele coibir aquela conversa na Copa ali, que não é legal, sabe? Ô, meu, puta, aquela reunião de novo não precisa, que a reunião podia ser, a reunião que podia ser um e-mail, então, pô, faz a pesquisinha lá, reunião de sexta pode ser um e-mail, acabou, encerrou, o pessoal tudo feliz, então ele coíbe bem isso, porque a diretoria fica antenada com o que está ocorrendo, e já previne essas fofoquinhas, né? É verdade. Não, verdade. Eu acho que como gestor, eu posso falar, né, essa administração de tempo, a questão do Viva Learn, que é bem interessante também, a gente consegue disseminar cursos, conhecimento dentro da empresa através do Viva Learn. Então eu consigo direcionar, falar, ó, poxa, eu quero que o Pedro dê foco em segurança, obviamente depois de ter conversado e tal. Aí eu acho um curso legal no LinkedIn falando sobre segurança. Eu consigo falar, olha, Pedro, minha sugestão é que você faça esse curso. E eu deixo ali. E aí, a hora que ele abre o Viva dele, tem uma sugestão minha, ele pode acatar ou não, mas ele acatando, eu consigo acompanhar isso. Então, é uma maneira da gente também disseminar conhecimento dentro da empresa, né? De uma forma organizada, né? Deixar todo mundo dentro ali da mesma fonte de conhecimento. E essa questão de administração de tempo, eu acho que é muito legal, é bem interessante, a gente acabou usando. Um ponto legal, João, que eu queria colocar como comercial, né, falando que eu também visto o chapéu de comercial, muitas dessas coisas que nós estamos falando hoje já existem dentro das empresas. As empresas que têm o pacote do Office 365, do Microsoft 365 hoje, já tem o Viva lá dentro, né? Só precisa organizar isso. Precisa de alguém, que no nosso caso somos nós e o Pedro, dentro da Terabyte, para explicar como fazer, né? Quais são essas métricas, o que você pode fazer. Então, esse é um ponto que eu queria deixar aqui para o pessoal. Você provavelmente já paga por isso, só não está usando direito. Então, vem, consulta a Terabyte para a gente poder te ajudar a organizar o Viva. O Viva pode ser uma intranet dentro da sua empresa. Então, tem empresas que a gente já pegou o caso do cara pagar uma intranet externa e ter o Viva. Aí o Pedro falou, opa, peraí, se eu consigo gerar um saving para essa empresa, deixar de ter o custo da intranet, porque você já tem o Viva, e eu consigo colocar isso para funcionar, né? Deixar uma intranet mais coligada com as ferramentas, com tudo, e algo sem custo. Sem custo, entre aspas. Você já tem esse custo dentro ali da sua suíte, só não usa. Então, eu acho que esse é um ponto que o meu comercial fica gritando aqui dentro, olha, explica isso pro pessoal, que é algo que provavelmente eles já pagam, mas não usam, então a gente consegue ajudar. Legal, legal. Não, mas isso é muito importante, né? Porque isso realmente acontece muito, né? Muitas empresas assinam o Microsoft 365 e não exploram todas as ferramentas que estão inclusas, né? Não exploram todo o potencial que ele entrega ali com as diversas ferramentas que ele contém. E vocês já mencionaram alguns dos dados, né, que o Viva coleta, mas vocês poderiam enumerar para a gente quais são os dados coletados pelo Viva, tanto assim para gerar os insights, para fornecer ali informações para cada indivíduo, para a liderança, que são relacionados ao bem-estar dos colaboradores e como que esses dados são coletados? Ele
faz a coleta, João, pelos dados de navegação, de uso do Teams e das próprias ferramentas do 365, conforme você vai abrindo e utilizando. Nele também, para que ele saiba e tenha a métrica do horário que você está trabalhando, então a parte de configuração bem simples que você marca os seus dias de trabalho, o seu horário de almoço, você marca as suas folgas, o seu tempo de deslocamento. Então ele junta tudo isso para poder te dar esses dados. Um ponto, Pedrão, que eu me lembrei agora, é assim, ele Viva, né, vamos dizer, ele personalizar ele, quantas reuniões você participou, quantas reuniões tem marcado, né, ele sabe quantos e-mails você enviou, quantos e-mails você recebeu. Então, esses são números, métricas que ele não vai divulgar isso, ranquear isso, né, mas ele vai conseguir fazer um cálculo daquela questão de superuso, né, da pessoa que está ali com muito trabalho, não está conseguindo fazer. Como que ele sabe disso, né? Como é que ele interpreta isso? Pelo número de reuniões que você tem no dia, né? Ou pelo número de e-mails que você deixou de ler naquele dia. Então, essas são algumas das métricas aí que ele consegue administrar ou consegue mensurar para dar os insights depois para você, para o seu gestor e assim vai. Legal. E você até mencionou aí agora nessa questão, ele vai coletar os dados, mas não vai necessariamente divulgar, né? Fazer um ranking, tal fulano aqui responde mais e-mails, outro não entra em qualidade de reunião, né? Mas aí como que fica com relação à privacidade dos colaboradores? Quais medidas de segurança garantem que esses dados aí que são coletados, eles sejam protegidos, eles são usados, né, de uma forma ética e responsável? O Insights, Desculpa, perdão, desculpa, mas a bandeira da Microsoft diz muito isso, né? Então, tá coletando essas informações, apesar de alguns clientes quererem isso, né? A gente falar em off aqui, Pedrão. Eu quero saber quem mais mandou e-mail, quem mais recebeu e-mail, quem mais participou de reunião. A Microsoft usa isso para criar um baseline de cada empresa e aí sim ter os pontos fora da curva, né? Quem são aquelas pessoas. Então, a maioria das pessoas do setor comercial da Terabyte recebem 150 e-mails por dia, né? Então, a gente tem uma pessoa que recebe 300. Opa, peraí, está fora do baseline dessa empresa, desse departamento, se for o caso. Então, a bandeira da Microsoft diz isso. Eu estou captando essas informações para criar uma métrica, um baseline para a empresa, para poder atuar sobre a saúde do colaborador, e não para virar um indicador de uso, de bônus, sei lá, alguma outra coisa desse nível ali. só ressaltando que o Insights ele devolve esses resultados só para o usuário. Ele está protegido e criptografado pelo próprio multifator dele de acesso. A caixa não pode ser acessada, isso vai direto no e-mail dele. E no caso do Viva Pulse, sim, as respostas vão para os gestores, mas não são divulgados qual foi a pessoa que fez a crítica, ou que elogiou, ou que votou sim ou não. Então é protegido sim. Bacana. Bom, e vocês mencionaram, né, uma das funcionalidades do Viva, que é a chamada Viva Learning. Você pode explicar um pouquinho o que é o Viva Learning, como que as empresas podem usar essa funcionalidade e obter os benefícios que ela oferece? Como o Rogério já citou, o Viva Learning ele é a plataforma do Viva de aprendizagem. Todas as plataformas do Viva, elas só citando, elas são linkadas também com o SharePoint, né? No nosso caso da intranet, até deixa um botão para todas lá. E o Learn é legal, porque um dos nossos colegas aqui pode clicar lá, tem os cursos oficiais da Microsoft listados para fazer o estudo. A Microsoft, desde o ano passado, ela abriu os cursos oficiais dela, então tá todo o material lá, tem o simulado e também o que o Rogério havia citado, ele pode designar um curso específico para um colaborador fazer e ele pode até colocar um prazo também, né? Então, olha, você faz dentro desse período que eu vou precisar que você saiba desse assunto até o dia X.
Então, esse é o Viva Learning. Bom, então, de uma forma resumida, quais são realmente os principais benefícios do Viva para as empresas? Como que a Terabyte ajuda elas a colocarem a usarem, né, o Viva e obter esses benefícios ao máximo? Bom, eu acho que o principal benefício é manter o time mais integrado com a diretoria, a parte do bem-estar também dos colaboradores e assim, para, no caso, ajudar as empresas na implementação, é a integração que o IVA tem com todas as outras ferramentas, inclusive na parte de intranet. E tem muita empresa que tem mais essa vibe, dependendo do segmento, de ter realmente um foco no bem-estar, né? Já tem algumas ações, então então ela fica muito, ela acaba, fica favorecido, né? Inserir mais uma função de bem-estar para os funcionários. Então, isso é a parte mais positiva. Legal. Bom, e vocês poderiam citar algum exemplo, né, prático aí de clientes da Terabyte que implementaram o Viva e como que foi o processo? Se teve aí desafios, né? Como que foram as etapas de implementação e qual o suporte da Terabyte para garantir o melhor uso dessa ferramenta? Eu acho que o bom case é até a própria Terabyte, onde a gente onde a gente usou para fazer as primeiras experiências e, na verdade, acabou virando para uso mesmo. A gente integrou isso com a equipe, teve uma adesão muito legal e rápida da galera aqui, e hoje está todo mundo usando. É o Vivo integrado à nossa própria intranet, que está integrada ao Teams, que é integrado ao SharePoint. Então, a gente vai juntando todos os assuntos que foram tratados para você ver, né? Então, esse eu acho que é o nosso melhor caso, assim, para mostrar para vocês. Tem aquele outro cliente que a gente está finalizando a implementação também, que fez parte do nossos primeiros passos ali. O cliente hoje não tem mais o custo da intranet, usa o Viva como sendo a intranet, né, a customização dele. Eu acho que é bem interessante e é uma coisa que vende bem, né? A ideia de falar, vamos colocar tudo no lugar só, né? Vamos colocar as ferramentas integradas. Para nós, como o Pedro falou, a gente nem percebe mais que tem o Viva, né? Mas ele está ali o tempo inteiro dando as dicas, o negócio do elogio, o negócio da questão do ensino, né? De sugerir um curso. Pô, foi um curso legal. Pô, eu acho que isso seria legal para minha equipe, né? Então, não só cursos técnicos, mas tudo aquilo que você acha que é interessante que as pessoas do seu time tenham, é um lugar fácil de você deixar e para que a outra pessoa, pensando também no home office, tá? A pessoa tá distante, ela vai lá, pô, o Rogério sugeriu esse curso de bem-estar, X, e o cara consegue usar. Então, eu acho que essas são as ferramentas. Em termos de case, nós somos o primeiro e o melhor cenário é que a gente quase não percebe que ele está ali, mas o tempo inteiro ele está ali, né? E esse nosso outro cliente que deixou de usar a intranet para concentrar tudo no Viva. Isso aí, justamente. Muito bom, muito bom. Bom, agora entrando na nossa terceira ferramenta do papo de hoje, que é o Copilot. E aí, Rogério, agora mando essa bola para você. Se você puder nos explicar aí o que é o Copilot, qual que é a proposta, né, dessa ferramenta da Microsoft. Pô, legal, João. Eu tô te devendo esse papo já há um tempo, né, que você me pediu e eu na época ainda falei para você, eu só vou falar depois que eu usar, né? Então, já tinha visto muito conteúdo, tinha visto bastante videoaulas e webinars e coisas da Microsoft, mas não tinha usado. E aí fiz questão, faz 3 meses agora que eu estou usando o Copilot no meu dia a dia, e eu posso falar com um pouco mais de propriedade. O Copilot é uma ferramenta que a Microsoft fez, que se chama Copilot, com essa intenção mesmo de ser o seu copiloto do dia a dia. Então, ele está dentro das ferramentas da Microsoft, todas as do pacote do Office que a gente está acostumado, Word, Excel, PowerPoint, né? Está dentro do Outlook, ele está dentro do Teams, e dentro de outras ferramentas também da Microsoft, do navegador da Microsoft, por exemplo.
ele tá ali para te sugerir algumas melhorias, para te sugerir algum resumo, por exemplo, de um assunto. Então, o copiloto é o seu copiloto do dia a dia e ele passa a estar dentro e disponível de todas as suas ferramentas da Microsoft. Bem legal, bela ferramenta. Legal. E como que vocês na Terabyte enxergam o impacto do Copilot nas operações diárias, né, das empresas? O que ele pode agregar aí para o dia a dia das organizações? O que eu entendo do Copilot é que ele vai auxiliar no seu dia a dia com tarefas para agilizar as suas tarefas, né? Então, vamos supor não, vou te dar um exemplo claro. Eu chego todo dia de manhã, e agora virou um hábito, eu mando no meu Copilot dentro do Teams, quais os e-mails que eu tenho que responder hoje. E aí, o que o Copilot faz? Ele vê quais são os e-mails que tem uma pergunta, que tem algo que eu tenho que me posicionar, e já me dá um resumo daqueles e-mails. Isso é muito útil. Eu tenho ali uma porção de e-mails que são ou spam, que é uma porcaria, que a gente já tem algum certo filtro, ou algum e-mail de acompanhamento. Eu preciso saber daquele assunto, mas não é uma coisa que eu tenho que responder, que eu tenho que me posicionar ainda hoje sobre aquele determinado e-mail, né? Então, isso é uma ação de dia a dia. Eu uso o Copilot para o quê? Melhorar meu tempo, né? Melhor administrar o meu tempo. Então, isso é um exemplo prático e real do uso do Copilot. Que legal, cara. E como que funciona a implementação do Copilot, né? Essa é uma ferramenta que ela já está disponível dentro do pacote, né, do Microsoft 365, ou ela requer uma assinatura à parte? E qual que é o processo para uma empresa que queira começar a usar? Legal, é uma assinatura à parte, né? Ela está dentro das ferramentas, mas para que você possa ativá-la, você tem que contratar uma assinatura que, inclusive, por enquanto, hoje é uma assinatura anual, né? Que a Microsoft está disponibilizando. E aí você faz essa assinatura, depois você vai no seu pacote Office lá, faz uma atualização do seu pacote Office, e essa ferramenta passa a estar ativa dentro do Word, do Excel, do PowerPoint, por exemplo. Então, você faz a assinatura, nós da Terabyte fazemos isso para os nossos clientes, ele faz a assinatura, a gente coloca dentro do seu portal, do tenant ali, do cliente, e aí diz qual é o usuário daquele cliente que vai ter acesso a essa ferramenta, e depois faz a atualização do pacote Office para que a pessoa possa ver ali, efetivamente, fica no menu do lado direito, né, das ferramentas, fica ali ativo o Copilot. Legal. E como que a Terabyte auxilia as empresas na implementação do Copilot, né, para que elas possam usar ele da melhor maneira, possam obter todos os potenciais benefícios, né, que é uma ferramenta que com certeza agrega muito aí em termos de produtividade, em termos de diversos benefícios que ela agrega para as empresas. Como que a Terabyte auxilia elas a implementar e fazer o melhor uso do Copilot? Pô, legal, boa pergunta, João. Isso daí a gente aprendeu na prática, né? Não tem outro jeito. Então, quando a gente faz a implementação de um Copilot numa empresa, a gente chama o usuário e mostra para o usuário. Fala, isso que você pode fazer com o Word, é isso que você pode fazer com o Excel, é isso que você consegue fazer com o seu PowerPoint, e principalmente com o Outlook e o Teams, né? Então, a gente faz ali uma apresentação na prática da ferramenta. Isso demora aí, em média, 1 hora por usuário. Então, a gente gasta um tempo com o usuário demonstrando o que ele pode fazer. Óbvio que nessa 1 hora a gente não consegue apresentar 100% dos recursos, mas eu diria ali que pelo menos uns 70%, 80% dos recursos úteis são apresentados para o usuário, né? E aí depois o próprio usuário vai aprendendo, vai conversando conosco, passando o que é novo. A Microsoft vai se atualizando também, né? Então, o Copilot, se a gente for ver desde o início o que ele já evoluiu, o que ele entrega hoje de respostas, né? Já evoluiu bastante. Então, o que a gente faz é sentar do lado ou não, né? Nesse universo virtual, a gente acessa o equipamento do usuário e explica ali, gasta 1 hora mostrando as ferramentas para ele. Legal. Aí, muito, muito bacana que você já entrou nisso, né, de apresentar a ferramenta para o usuário, de mostrar ali para cada um, né, tudo que eles podem fazer. Existe algum tipo de treinamento
para tanto para os líderes quanto para os colaboradores, para que eles possam aproveitar o Copilot ao máximo? Tem algum preparo específico que eles precisam fazer? Tem sim, tem sim. Quando faz a contratação conosco, a gente passa primeiro alguns links que são oficiais da Microsoft. Então ali a pessoa já começa a tomar gosto, vamos dizer assim, pela ferramenta, né? Começa a entender o que ela vai poder usar, como ela gostaria de usar a ferramenta. E aí, depois de implementada a licença, aí a gente faz esse onboarding, que aí é pegar na mão do usuário e ele vai falar assim, eu queria saber como é que eu faço no Excel para fazer o comparativo entre duas tabelas. Aí a gente explica, olha, aqui no menu lateral esquerdo você vai digitar a pergunta é assim, assim, assado. Aí o cara pergunta, e como é que eu faço uma ata de reunião no Teams? Né? Eu ouvi dizer que é possível. Aí a gente vai lá, abre o Teams, simula uma reunião, abre a ferramenta. Essa ferramenta, ela, através da transcrição, ela vai captando tudo que está sendo dito e transcrevendo isso em texto. E, por fim, ela te dá uma ata pronta de reunião, né? Então, isso a gente mostra primeiro na parte teórica, o cara vem com vídeo, e depois da contratação, a gente mostra na prática como isso funciona. Legal. E de que forma que o Copilot pode proporcionar uma vantagem competitiva para as empresas, né? E por que é importante aproveitar esse momento para adotar a ferramenta, ao invés de ficar esperando mais, né? Vou esperar mais um pouco, vou ver se realmente faz sentido. O que ele pode agregar realmente de vantagem competitiva para as empresas e por que elas precisam aproveitar esse momento? Legal, João. Uma frase, né? Otimização do tempo. O que o Copilot entrega é otimização do tempo do seu colaborador. Então, a gente consegue. Tem um case legal na Terra, que é o escritório de advocacia. Pois, a gente acha que o Copilot está mais ligado para o Excel, o cara de fórmulas, o cara de programação. Não, escritório de advocacia. Eles usam muito para fazer resumo de petição, né? De petição, exatamente. Então, os caras usam bastante para fazer resumo e se apoiar nesse resumo para tomadas de decisão, né? Então, o que o Copilot vai entregar para a empresa? Otimização de tempo. Você consegue se livrar de e-mails, por exemplo, que eu dei aquele exemplo. Quais são os e-mails que eu tenho que responder? Então, eu precisaria gastar um tempo para ver quais eram esses e-mails e ele já me entrega isso pronto, né? Me entrega mastigado. Com o seu copiloto do dia a dia, ele vai fazer com que você tenha mais foco nas atividades que precisam de uma ação, né? Precisam de você tomar uma decisão ou interpretar alguma coisa. No caso que o Rogério citou, do escritório de advocacia, é legal, porque esses dias eu estava caminhando na rua e tinha dois advogados na minha frente, acho que um deles devia ser gestor ou dono do escritório, e falando para o outro o tempo que ele estava economizando dos estagiários, porque ele estava usando o Copilot para redigir, ajudar, né, a redigir as petições e os processos, e assim ele estava economizando a metade do período que ele usava antes e liberando os estagiários para fazer outras coisas. Então, é bastante vantagem mesmo. Correção de texto, é isso mesmo. Eu uso bastante. Antes de mandar qualquer e-mail, qualquer coisa, eu uso o Copilot para ver se não cometi nenhum erro de português ali. Ele me ajuda com relação a isso. Então, com certeza, ele vai ajudar bastante as empresas. Legal, legal. Bom, e você mencionou já que ele está inserido, né, já nas ferramentas ali do 365, então ele está dentro do Teams, ele está dentro do Excel, dentro do Word. E aí, como funciona essa integração com relação a ferramentas externas? Por exemplo, existe a possibilidade de, caso tenham fluxos de dados que venham, né, de ferramentas externas, de colocar o Copilot para processar esses dados e gerar ali algum tipo de informação? E se é possível, como que isso pode ser feito, né? Quais são os desafios desse tipo de integração? Legal, legal, João. O Copilot, ele funciona também através de API, né? Então, ele consegue se conectar numa aplicação externa, né? Uma coisa legal de falar com relação à segurança. Todo tratamento de dados, vamos supor que eu sou um escritório de advocacia e falo assim, resume esse documento, né? Ele vai fazer a tratativa de dados dentro da minha base.
Ele não vai mandar esse documento para um lugar X da Microsoft para fazer o resumo e trazer, né? Então, quando você fala de ferramentas de terceiro, ele faz a mesma coisa. Vamos supor, eu tenho um Salesforce, né, e eu quero fazer uma análise de quais são os clientes que eu preciso fazer um contato hoje, se eu tenho contato com aquele cliente. Se eu tiver a API linkando o meu Copilot ao meu Salesforce, eu consigo fazer uma pesquisa, uma busca, e o meu Copilot devolve uma resposta que está dentro do meu aplicativo de CRM, um exemplo, né? Então, eu consigo sim usar ele para fazer buscas e se alimentar de bases de terceiros, desde que elas estejam ligadas através de uma API que faz com que a informação fique segura, presa dentro da organização. O legal também é que dentro do 365, como ele está totalmente inteirado, por exemplo, se você abrir uma ferramenta que é a Power Automate, que é para fazer automação, mesmo que você não tenha um conhecimento muito avançado da ferramenta, ele já tem uma janela na parte de cima que ele pergunta que tipo de automação você quer fazer. Então eu digito lá, eu quero que toda vez que um e-mail com subject com a palavra X foi enviada, que crie uma pasta no SharePoint e esse anexo vá para lá. Então eu escrevo isso para ele mesmo, dessa forma que estou falando, e ele não vai fazer a automação total, mas ele já vai te dar o caminho do que você tem que fazer. Então isso também é um grande auxílio. Vai ser legal, é um Copilot dentro do Power Automate, né? Que é o que você trouxe um exemplo legal, uma coisa que ele também vai te auxiliar a criar uma micro-automação dentro do seu universo. Poxa, muito bom, muito bom. E legal que vocês já entraram aí na próxima pergunta que eu ia fazer, que é de exemplo de aplicações, né? Em diferentes tipos de atividades, em diferentes departamentos. O que vocês estão vendo aí que está sendo feito com o Copilot pelas empresas que estão usando? O que ele é mais usado, João, hoje, né, no dia a dia das empresas, e aí eu vou falar um pouco do meu dia a dia e dos clientes que eu já conversei. O que o pessoal gosta muito é a questão de resumo. Então, quando você tem ali um e-mail que ele vem tratando uma porção de assuntos, uma porção de respostas e tal, você vai no cabeçalho do último e-mail e fala, resume para mim. É incrível, ele pega e-mails ali com 40 mensagens e te resume em 2 parágrafos que você com toda o conteúdo necessário para que você entenda o que está acontecendo lá dentro. Então essa parte de resumo é sensacional. Uma outra coisa que se usa muito, que ajuda muito no dia a dia da empresa, é você, a partir de um documento de Word, criar uma apresentação em PowerPoint. Então, você tem um documento de Word, isso o pessoal do comercial adora, né? Então, tem ali uma apresentação técnica que eu escrevo toda uma apresentação no Word, e aí eu posso entrar no meu PowerPoint, falar, PowerPoint, a partir desse documento de Word, gere uma apresentação. Então, o Copilot vai te ajudar, ele vai criar ali um esboço da apresentação que você pode usar ou não. Aí você, obviamente, dá uma melhorada ali na sua apresentação. Exemplo prático no Excel o pessoal não precisa saber muito de fórmula, né? Às vezes você sabe o que você quer, mas não sabe fazer. Então, o Copilot ajuda nisso. Fala, olha, eu quero comparar a tabela A com a tabela B usando a coluna de referência tal. Então, se você escrever dessa forma coloquial que eu estou falando, que foi o que o Pedro falou no outro exemplo, você escrevia, quero comparar a tabela A com a tabela B usando de referência a coluna C. Pronto. Ele vai fazer a fórmula para você, né? Ele vai te demonstrar ali. E isso é legal também citar, que ele sempre coloca na lateral o que vai ficar, como vai ficar. Fala, ó, ele não coloca no arquivo direto, né? Para evitar problema. Ele fala, olha, o que você me pediu, o resultado é esse daqui. Tudo bem? Você gosta? Gosta. Então, aí você dá o ok para ele implementar aquilo no seu arquivo. Ele não edita o arquivo automaticamente. Ele te diz o que vai fazer, e aí você concordando, ele edita o seu arquivo. Eu acho que esses 3 exemplos, cara, todo mundo vai usar e vai se acostumar a usar no dia a dia. Sim, sim, com certeza. E tem clientes da Terabyte que já estão usando o Copilot, né? Vocês poderiam contar um pouquinho sobre
como que foi o processo de implementação do Copilot, como que a Terabyte auxiliou nessa implementação e garantiu, né, o uso correto aí da ferramenta? Tem sim, tem alguns clientes usando, alguns mais entusiastas, a gente pode dizer, né, que você começa a ouvir nos amigos, da roda de colegas, e cara, pô, tô usando o Copilot, e aí sempre vem como aquele outro exemplo que a gente citou, né, o cliente provoca, ô Pedro, ô Rogério, me ajuda aí, como é que eu posso usar o Copilot, né, como é que eu posso tirar proveito dessa ferramenta, né, no meu dia a dia? Então, a gente já tem alguns clientes que estão usando. Um deles que eu citei é esse escritório de advocacia que usa bastante. Começou com duas assinaturas, hoje ele já tem mais de 10 assinaturas. Não é um escritório grande. Praticamente todo nível de gestores usa o Copilot no dia a dia. Não é uma assinatura barata, tá, João? Hoje, então é algo que realmente a empresa tem que ver valor para fazer a assinatura. E é o que a gente faz, né? Demonstra esse valor no dia a dia, na economia de tempo. Nós usamos muito no dia a dia e para fazer toda a produção, correção, toda a parte comercial. Também uso no Excel, vou te confessar que às vezes eu quero alguma coisa, não lembro direito como é que faz. Antigamente eu tinha que ficar buscando ali vídeos no YouTube, hoje não, eu peço para o Copilot e ele mesmo faz, né? Ele entrega isso. Então, tem bastante usabilidade aí para todos os tipos de negócio, para o dia a dia de qualquer pessoa. Bacana, bacana. Bom, agora vamos falar um pouco sobre como essas três ferramentas, né, o SharePoint, o Viva e o Copilot, podem trabalhar em conjunto, né? Quais são as sinergias que existem entre as ferramentas e como que elas podem ser utilizadas ali em conjunto para ampliar ainda mais os benefícios, né, que cada uma já agrega, mas com certeza elevando ainda mais o potencial delas para as empresas. Elas já vêm naturalmente integradas, né, dentro do portal. Como a gente disse, o Copilot, agora em praticamente todas as telas, esse já fica uma janelinha dele lá para o usuário ter como auxílio. Mas voltando até no próprio exemplo do Power Automate que a gente deu, integrando o SharePoint, o Viva e o Copilot, é, poderia, toda vez que eu inserir o relatório mensal dentro da pasta de arquivo do SharePoint, o Copilot, com a automação do Power Automate, né, com o auxílio dele, já enviar um e-mail avisando o Rogério que inseriu o relatório mensal lá. Então, essa é uma pequena parte do que ele faz na integração, né? Ele está inserido em todo o ambiente 365, então tem essa sinergia mesmo e é muito fluida. Uma coisa que a gente ainda não viu, mas vai ver, é quando o Viva começar a dar alerta para os gestores que os seus subordinados estão sobrecarregados, eles implementando o Copilot, eles vão conseguir diminuir essa sobrecarga, né? Então, é um insight que vai gerar, fala, olha, aquele sujeito está sobrecarregado. Se eu der a ele um copiloto, se eu der a ele mais um braço, né? Talvez eu consiga diminuir o tempo que ele está executando algumas tarefas rotineiras, principalmente. Então, isso é algo que a gente ainda não viu, como eu falei, mas a gente vai ver, certeza, em breve, alguma coisa assim. E, ligação que eu queria pontuar, logo que você falou, é assim, o SharePoint como sendo a base da intranet de uma empresa, né? Isso o Pedro sabe fazer muito bem. Junto dessa base da intranet, a gente tem o Viva, então com os insights, com learning, tudo isso que faz parte de uma intranet, né? E para o gestor, ele fazer a administração desses dados usando o Copilot. A gente acabou de juntar aí o SharePoint com o Viva e o Copilot junto no mesmo lugar, que na verdade eles fazem parte do mesmo ecossistema ali. Bacana, bacana. Bom, embora elas já estejam integradas, né, afinal já está tudo ali no ambiente da Microsoft, existe algum tipo de processo, algum desafio específico, né, alguma coisa que tem que ser feita para integrar elas de forma a garantir que elas estejam sendo usadas realmente em conjunto, que o fluxo de dados, né, esteja ali fluindo ali da forma correta e para que as empresas possam realmente obter
esses benefícios, né, as vantagens dessa integração? Olha, se me permite, eu acho que o desafio, na realidade, é mais como o Rogério posicionou. O Copilot ele é novo, né? Então, primeiro é agregar valor ao uso dele dentro para integrar ele junto com o restante do pacote 365, já que hoje ele tem uma licença diferenciada. Então, o desafio é provar e mostrar que ele realmente vale, tem valor, né? Para que o gestor agregue valor em ter ele dentro do seu pacote. Um outro ponto, né, Pedrão, o que eu acho que é, complementando aí para o pessoal saber, assim, precisa ter uma empresa como a Terabyte por trás para poder auxiliar as empresas a tomarem todo o proveito das ferramentas, né? Até como eu falei, às vezes você já tem o Viva e não usa, né? Não adianta também você contrata o Copilot, porque o meu amigo falou que é legal, só que ninguém me deu ali os primeiros passos, né? Ninguém me mostrou como é que eu posso usar essa ferramenta. Então, eu acho que você ter uma consultoria por trás ali, apoiando, né, te mostrando na prática o que você pode fazer com essas ferramentas é imprescindível. Então, você ter esse caminho que nós, da Terabyte, fazemos muito bem, de fazer todo o caminho. Eu tenho interesse, legal, vamos conversar, vamos te mostrar o que a gente pode fazer. Legal. Aprovou a nossa proposta, a gente vai fazer todo o treinamento inicial, vai fazer toda a customização. O Peter faz a customização desse Viva para deixar com a cara da empresa. Depois, outros consultores nossos também vão fazer o treinamento do Copilot. Então, eu acho que tem que ter conhecimento por trás para poder apoiar essa decisão e usar a ferramenta, usar o que a ferramenta oferece. Perfeito, perfeito. Muito legal. Eu ia perguntar exatamente, né, como que a Terabyte aborda esses desafios para garantir uma integração e um uso bem sucedido, né, das 3 ferramentas, e acho que vocês já responderam isso. E quais são os benefícios estratégicos e operacionais que as empresas podem obter quando elas usam essas 3 ferramentas de uma forma integrada? O que elas podem obter, né, além dos benefícios de cada uma, quando elas usam as 3 em conjunto? Eu acho que a otimização do tempo, eu acho que é algo que a gente não tem como fugir. Produtividade. Produtividade, boa, Pedrão. Como a gente consegue fazer com que as pessoas foquem mais em ações que precisem de decisão do que coisas rotineiras. Eu acho que o importante, legal, João, é quando você também, depois de uma implementação bem feita, você nem percebe que você está usando, né? Eu acho que esse é o ponto legal. Então, eu estou usando o Copilot, eu estou usando tanto no meu dia a dia ali, eu me acostumei tanto com o Copilot, que eu não percebo mais que eu estou usando. O Pedro customizou o seu Viva de uma forma tão confortável que você não percebe, mas o tempo inteiro você está sendo impactado ali e está tendo aqueles insights, né? Ou no caso do Learn, eu abro o meu Teams, que é o dia a dia, e eu vejo ali a sugestão que a pessoa me mandou de um curso, e eu sigo para fazer aquele curso. Então, quanto mais bem estruturado está a implementação dessas ferramentas, menos você percebe que você está usando, que você está tendo aquele apoio, e a gente sabe que você está tendo aquele apoio, que você está tendo uma redução de custo, de tempo, né, de uma forma natural. Eu acho que isso é o grande ponto, esse é o nosso grande diferencial. Legal. E como que funciona o suporte que a Terabyte oferece, né, para garantir que a integração dessas ferramentas continuem, né, e que as empresas estejam conseguindo realmente explorar todo o potencial e colher todos os benefícios que elas oferecem? Como que a Terabyte garante que elas possam obter isso, dando esse suporte contínuo? O suporte, ele vem tanto no dia a dia, então se alguma automação, alguma coisa parou de funcionar, a gente atua para botar aquilo para funcionar. Mas também importante é na atualização de ferramentas. Então, toda vez que a gente recebe uma atualização de Copilot, por exemplo, a Microsoft manda para nós, como nós somos integradores,
semanalmente, se não me engano, semanalmente, tudo que tem de novo. Olha, isso aqui é uma nova pergunta que eu sei responder, uma nova pergunta que eu sei responder. Então, o que a gente faz? Uma vez por mês, a gente tem uma consolidada nessas novidades e aí disponibiliza para os nossos usuários, né? Então, a gente faz um compilado ali, às vezes até, dependendo da mudança, a gente chama para uma reunião, olha, que legal, vem ver aqui, ó, tem esse recurso novo que já está dentro da sua ferramenta, que você já pode usar, e eu vou te mostrar aqui, vou te ensinar a usar esse recurso. Então, a gente trabalha no dia a dia daquilo que não está funcionando, por alguma mudança ou problema, mas também no dia a dia de novidades. Então, está o tempo inteiro apresentando as novidades para os nossos clientes. Legal, legal. E quais vocês acham que vão ser os impactos, né, do uso integrado de tecnologias como essas três, né, que nós conversamos hoje, o SharePoint, o Viva e o Copilot, para os negócios, assim, de uma forma geral, né? Quais mudanças, quais impactos que a gente pode esperar dessas tecnologias para um futuro próximo? Eu acredito que o Rogério vai até poder responder melhor, porque ele é o empresário, mas eu acho que os profissionais de todas as áreas administrativas a partir de agora vão ter que ter conhecimento mínimo aí para poder fazer uso dessas ferramentas. Se antigamente tinha que ter o curso de datilografia, depois você tinha que saber mexer no Office, né, no Word, no Excel ali, básico, né, lembra? As empresas exigiam Office básico. Agora você vai ter que ter um conhecimentozinho básico ali de SharePoint, do Copilot, pelo menos para você se integrar à realidade da empresa. Eu acho que esse, para mim, vai ser o maior impacto na questão da parte de trabalhador mesmo. Sem dúvida. Eu acho que a empresa vai se beneficiar, primeiro, daquela questão de se desprender do computador. Então, acho que esse é o ponto mais interessante. Você tendo qualquer computador com acesso à internet, conhecendo seu usuário, sua senha, você trabalha, isso você já falou, pô, peraí, é verdade, isso é possível, a gente ouve isso o tempo inteiro. O que o Pedro pontuou, que eu acho legal, é assim, você tem a ferramenta, mas você tem que saber perguntar, né? Então, não é, eu tenho um Copilot, hoje eu sou fera no Excel, eu faço qualquer forma. Não, você precisa ter um treinamento para você saber como formular aquela pergunta, né? Isso é algo que a gente passa, a gente explica para o usuário, mas também, caso o usuário queira, com uma busca na internet, tem uma porção de vídeos oficiais da Microsoft mostrando esses exemplos. Então, as pessoas, sim, vão ter que aprender a perguntar corretamente, né, para o Copilot te fornecer aquela informação, né? E um ponto que parece redundante, mas a gente vai ter que falar, é a otimização de tempo. Então, a hora que eu tiver tudo isso integrado, uma coisa que eu falei, e eu acho que nós vamos sentir mesmo, eu não estou percebendo, mas eu tenho o Copilot, eu pergunto, eu faço isso, qual o resumo? Como eu faço para exportar isso para um PDF? Coisas do dia a dia, como se eu estivesse perguntando para uma pessoa. Eu posso usar essa mesma linguagem e eu uso isso para o Copilot. Então, ele está no meu dia a dia como uma linguagem simples e sabendo usar, sabendo o que eu posso extrair daquela ferramenta, eu vou resumir de novo com otimização de tempo e uma vida, qualidade de vida. Aí a gente entra nas ferramentas do Viva. Então, eu acho que o cenário desenha para isso. Eu desprender da máquina e qualidade de vida, otimização de tempo. Muito bom, muito bom. Bom, Rogério, Pedro, muito obrigado por esse excelente papo, muito enriquecedor, por fornecer aí todos os detalhes de cada uma dessas ferramentas, né, de como funciona realmente cada uma, como que o que as empresas precisam fazer, né, para usarem elas e extraírem benefícios e também por explicarem como funciona aí toda essa integração dessas três ferramentas. Para a gente finalizar, qual mensagem que nós podemos deixar para as empresas sobre o uso dessas ferramentas, né, sobre o uso aí do SharePoint, do Viva e do Copilot e sobre a integração delas, com relação a maximizar as vantagens competitivas que elas podem agregar para os negócios? Mensagem final, se me permite, Pedrão, eu acho que não tem como fugir. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar. É isso que eu ia falar. Não tem como fugir, né? Essas ferramentas, elas estão aí, elas existem,
E quanto antes a sua empresa começar a usar, melhor. Então, você já tem a ferramenta, você pode fornecer isso para os seus colaboradores, otimização de tempo, desprender o usuário da máquina, você fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, otimizando melhor o seu dia, o seu tempo. Eu acho que isso é algo que está aí, é importante, então vamos usar. Liga para Terabyte, entre em contato com a gente sabe fazer isso, já aprendeu, continua aprendendo também, né? Sempre, cada migração a gente aprende alguma coisa. Então, liga para nós, a gente vai ajudar a botar isso em prática. Perfeito. Legal, pessoal. Muito obrigado aí por mais um episódio do TeraCast. Pô, legal, João. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo pela sua oração aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do TeraCast. Se você estiver nos assistindo no YouTube, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, siga o podcast e curta esse episódio, pois isso nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas e levar cada vez mais informações valiosas sobre gestão de TI para empresários e para empresas de todo o Brasil. Você também pode seguir a Terabyte no LinkedIn, basta pesquisar por Terabyte Consultoria em TI, e também no Instagram, buscando por terabyte.ti. Além disso, você pode encontrar o nosso site, terabyte.com.br, e lá você vai ter muitas informações sobre todas as soluções que a Terabyte oferece, e também vai encontrar o nosso blog, no qual nós publicamos muitos artigos que exploram em profundidade os temas que nós discutimos aqui no podcast e também muitos outros temas que são muito relevantes para uma gestão de TI excelente. Você também pode entrar em contato com a Terabyte clicando no link que está na descrição desse episódio. O nosso time de especialistas está pronto para conversar com você, para conhecer qual é o seu momento, entender quais são as suas demandas de TI e assim ajudar você a encontrar o melhor caminho para implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa, independente da solução que você precise, seja para integrar essas ferramentas que nós conversamos hoje, como o SharePoint, o Viva e o Copilot nas operações da sua empresa, ou para solucionar qualquer outro tipo de problema de TI que você possa estar enfrentando. Nós vamos ter o maior prazer em conversar com você e te ajudar a superar os seus desafios de tecnologia, implementando a gestão de TI excelente que a sua empresa merece. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio e nos vemos no próximo TeraCast.